Olá, amigos telespectadores, no ar mais uma edição de Capital Mística, de responsabilidade da TV Capital, Canal 11 da TVA aqui em Florianópolis. Costuma-se dizer que a ilha de Santa Catarina é a ilha da magia. E a palavra magia tem uma série de conotações. Florianópolis, com o tempo, começou a migrar da Ilha das Bruxas para a Ilha da Tecnologia Esotérica, principalmente no que tange a parte de terapias alternativas. Quando eu cheguei a esta ilha, que tão bem me acolheu há 27 anos atrás, havia um pequeno grupo de pessoas que se dedicavam ao estudo da mística, do ocultismo, das terapias alternativas. E hoje, meu Deus, a coisa se disseminou de tal maneira que eu diria que Florianópolis hoje está se transformando num polo irradiador de terapeutas alternativas que estão levando a sua influência para todos os cantos do Brasil. Eu hoje vou falar sobre uma escola de terapias orientais que está instalada aqui em Florianópolis. Vamos falar sobre os trabalhos que eles realizam nessa escola. E meus convidados de hoje são Ana Lúcia Fernandes, administradora e também terapeuta e professora dessa escola. E também Jorge Araújo, acupunturista e diretor do Centro Integrado de Terapias Orientais. O nosso tema, terapias orientais. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença dos meus convidados e eu iniciaria então com a Ana Lúcia, perguntando para ela, Ana Lúcia, como de administradora você foi entrar no campo das terapias e principalmente na consultoria de desenvolvimento de pessoas? Bom, boa noite, né? Um prazer estar aqui com o senhor. Na verdade, eu não migrei da administração para as terapias, foi o contrário, assim. Eu comecei o meu curso de administração já há muito tempo e na época não terminei, fiquei grávida de gêmeas, né? Tive uma gravidez de risco, tive que ficar em casa e voltaria logo após ganhar as crianças. Não voltei. Nesse tempo, em casa, eu fui descobrindo as terapias. Fiz muita leitura, enfim, e comecei a fazer vários cursos nessa área. E comecei a atuar também, trabalho com reiki, comecei a fazer bastante coisa nesse sentido. Depois disso, eu achei que eu podia utilizar todas essas técnicas que eu havia aprendido para trabalhar, para expandir as minhas oportunidades de trabalho, o meu leque, enfim, de atuação. E resolvi voltar à administração, pedi retorno, consegui, voltei ao curso de administração, me formei como administradora e agora então eu atuo em várias empresas nesse sentido, unindo a questão da administração, de todos os processos organizacionais, enfim, à prática das terapias integrais. Uhum. E essa ponte parece que é uma ponte meio complicada, porque são duas bases completamente diferentes. Por onde vai o teu conhecimento, a tua consultoria, em que você tira informações sobre a parte das terapias envolvendo a parte organizacional? Bom, se a gente for pensar bem, não é uma coisa tão
díspare assim, né? Porque atuando com pessoas, né, nas organizações, o que acontece? O que está acontecendo na maioria das organizações aqui, né? Problemas motivacionais, problemas de estresse, muitos problemas motivacionais ligados ao fator estresse, ao fator, enfim, fatores que envolvem o cotidiano das pessoas. Então, partindo do princípio que a pessoa, para estar ali inteira, conseguindo trabalhar bem, desenvolver bem o seu papel, ela tem que estar tranquila consigo mesmo, é essa ponte. Então, a gente vê questão de cultura organizacional, vê problemas, vê clima organizacional, isso tudo eu utilizo com com o meu conhecimento da área de administração e aplico a resolução com base nas terapias. Relaxamento, visualização criativa e a própria, assim, uma coisa que eu trabalho muito é a questão do relacionamento interpessoal, que é primordial, né? Não dá para se trabalhar, não dá para ter uma equipe desenvolvida se não tiver esse relacionamento bastante forte. Então, através dessas técnicas, trabalhando com equipes, a gente consegue chegar a resultados muito positivos. Você disse uma coisa que eu concordo plenamente, Ana Lúcia. Partindo do princípio que o Hemingway, ele escreveu uma vez que nenhum homem é uma ilha, né? E que, lógico, as pessoas têm que se relacionar, mas justamente o grande problema das pessoas é justamente o relacionamento. Então, isso no campo social, no campo familiar e, naturalmente, também no campo empresarial. Eu imagino que, sob esse ponto de vista, você deve ter trabalho até dizer chega. Eu tenho bastante trabalho e também tenho bastante trabalho no sentido de sensibilizar as pessoas o quanto isso é importante. Eu digo às pessoas, assim, a questão são os empresários mesmo, né? Mas tudo isso está mudando bastante. A gente já está no século XXI, as coisas estão correndo de uma outra maneira, as pessoas estão notando que isso realmente é primordial, que não adianta enfocar. Tem que enfocar a empresa como um todo, a questão se o empregado está motivado ou não, só com... Não adianta discursos motivacionais breves, coisas que vão durar pouco. Ainda bem que a maioria das pessoas, os gestores, eles estão se conscientizando de que isso é muito necessário. Sem dúvida, é o investimento que me parece que não é assim tão barato, mas em compensação a relação custo-benefício se faz presente, com certeza. Então, uma empresa que está tendo problemas e que em última análise são motivadas por problemas de interrelacionamento entre seus funcionários, os donos dessa empresa têm que ter uma visão de que vale a pena investir para cortar esse mal pela raiz e aí, em termos de curto, médio e longo prazo, com esses problemas resolvidos, naturalmente os lucros vão aumentar, os custos vão diminuir e esses próprios proprietários dessas empresas vão ficar muito felizes. Mas tem que investir, com certeza, né? Muito bem. Agora temos então o nosso amigo Jorge Araújo, acupunturista. E, Jorge, como foi que você entrou no campo da acupuntura? Boa noite, Dalmau, boa noite, telespectadores da TV Capital. É um prazer estar aqui contigo hoje pela primeira vez. Com certeza. Os teus telespectadores. Eu iniciei a minha trajetória na área do conhecimento das terapias orientais há aproximadamente 15 anos atrás. Eu iniciei essa trajetória em São Paulo, onde estudei diretamente com uma das maiores autoridades mundiais em medicina chinesa no mundo, que é o Dr. Fu Quan, diretor e professor do SEATA, em São Paulo. E estive morando em São Paulo nesse período, fiquei 3 anos em São Paulo e 3 anos estudando e conhecendo a medicina chinesa e a acupuntura, entre outras artes orientais, diretamente com ele e com outros colegas. De volta a Florianópolis, pois sou natural da ilha, que você fala, Santa Catarina, iniciei o meu trabalho como acupunturista aqui
tendo junto à comunidade uma excelente receptividade. Durante alguns anos, trabalhava apenas como profissional autônomo e depois eu senti que havia aqui na nossa ilha uma busca muito grande pelo conhecimento dessas técnicas orientais que estavam se disseminando pelo mundo todo. Em São Paulo, no estado do Paraná, Rio de Janeiro, essa área já estava em franca ascensão. E Florianópolis também estava na expectativa de conhecer, de se informar e buscar recursos de uma outra natureza que tivesse resultados satisfatórios. Então eu e mais alguns colegas montamos o Centro Integrado de Terapias Orientais, que era uma clínica que depois foi transformada em escola também, e já de uns 7 anos para cá, nós tivemos a oportunidade de formar diversos grupos de alunos em Santa Catarina, no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na cidade de Santa Maria. Nós fomos muito bem recebidos lá, os cursos que levamos para a comunidade gaúcha também foram muito bem aceitos. E aperfeiçoamos, evoluímos dentro do nosso trabalho terapêutico, tanto da parte didática pedagógica como da parte administrativa, e conseguimos o reconhecimento oficial de 2 excelentes cursos que a nossa escola proporciona à comunidade. É o curso técnico de terapeuta integral. Sim. E o curso técnico de acupuntura, ambos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina, inscritos no Cadastro Nacional de Cursos Técnicos do MEC, e já estamos com a 4ª turma de técnicos de terapeutas e de técnicos de acupuntura formados por nossa escola. Temos diversos profissionais da área da saúde trabalhando, porque costumamos sempre embasar o conhecimento científico que está aí. Não podemos descartar de forma nenhuma o conhecimento científico, que serve como embasamento, como base para o aluno, e anexamos a esse conhecimento as práticas terapêuticas orientais. Muito bem. Meus amigos, como vocês podem ver, essa escola que ele está falando, o Centro Integrado de Terapia Oriental, é uma escola que tem o aval das autoridades para os cursos que são dados aqui, portanto, é um estabelecimento sério de ensino, né? Então, fiquem de olho nisso, né? Inclusive, o CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações, editado, se não me falha, pelo Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ele registra sobre o número 3.221.05 a profissão oficializada de acupunturista. Portanto, o objetivo do Centro Integrado de Terapia Oriental, o objetivo é colocar no mercado de trabalho pessoas formadas que vão preencher as necessidades nessa área de especialização. Vamos para os nossos intervalos e já voltamos com maiores informações. Nos aguardem. Muito bem, amigos. Voltamos. E aqui na duração do intervalo eu estava verificando o folder do Centro Integrado de Terapia Oriental e tem bastante informação. E eu estou vendo que eles têm vários cursos aqui que eles oferecem aos interessados. Por exemplo, curso técnico de acupuntura, curso de formação em auriculoterapia e também curso de higiene e manipulação de alimentos. E também tem um curso aqui que não é objetivo falar sobre ele assim com mais ênfase, mas curso extracurricular de metáforas eróticas na arte e na vida cotidiana. Esse programa aqui é bem interessante porque não é um curso de terapia, mas
é uma professora, né? Uma psicanalista, Maria Leite. É uma professora, uma psicanalista que fala sobre um tema que não deixa de ser esotérico, porque é um tema tabu. Embora os nossos costumes tenham sido bastante liberalizados nos últimos anos, mas este tema ainda é tabu em qualquer sociedade ocidental que se preze. Mas vamos nos ater à parte das terapias orientais. Basicamente, Jorge, a acupuntura, eu me lembro que até a década de 60, 70, eu não conhecia nenhum acupunturista. Era raro encontrar. E se a gente encontrasse um, geralmente ele tinha os olhos puxados para cima ou os olhos puxados para baixo. É verdade. Depois a coisa foi se criando. Eu me lembro, inclusive, eu tive um aluno de astrologia que era engenheiro, mas a vocação dele não tinha nada a ver com engenharia. Sim. E ele se especializou em acupuntura também e ele investiu pesado nisso e foi para Beijing, na China, fazer o curso de medicina chinesa e, naturalmente, especialização em acupuntura. Historicamente, como é que isso adentrou aqui esse costume no Brasil, essa técnica terapêutica? Muito bem, é de conhecimento geral que a acupuntura ela teve o seu berço na China. Sim. Né? A medicina oficial na China é a medicina oriental, especialmente a acupuntura. Com as vindas de estrangeiros para a China, especialmente diplomatas americanos e europeus, e alguns aqui do hemisfério sul, eles começaram a ter os primeiros contatos com essas práticas terapêuticas e tornaram-se entusiastas. Com a imigração para o sul do Brasil, especialmente a região de São Paulo, Paraná, de imigrantes chineses e japoneses, essas famílias trouxeram esse conhecimento como bagagem cultural e terapêutica. E foi se disseminando pouco a pouco. E a partir da década de 60, 70, 80, então, com a ida do presidente Nixon para a China, e ocorreu um fato que me parece que um dos seus embaixadores esteve doente lá e foi tratado com a acupuntura e teve uma melhora maravilhosa. O marketing em cima da acupuntura tornou-se mundialmente conhecida. Abriram-se as portas, essa vertente terapêutica, então, ela adentrou no Ocidente com toda a força. E chegou até nós. E hoje estamos nos beneficiando disso. E, como eu já tinha falado anteriormente, a procura em busca desse tipo de conhecimento e de estudo, que requer muita habilidade e especialmente vocação daquele candidato que se submete a esse tipo de conhecimento, é necessária. Né? Tanto que são cursos de natureza vocacionada. São cursos da área da saúde e tem um certo foco para a vocação. A pessoa tem que ter vocação. Não pode pensar em enriquecer com isso, que não é o caso. A nossa escola, por exemplo, ela forma profissionais da área da saúde e esses alunos que se formam no estágio final do curso, eles têm uma carga horária de 400 horas de prática de ambulatório, de prática de acupuntura junto à comunidade. Então a comunidade busca na escola, através da supervisão de profissionais da área da saúde já especializados em acupuntura e outras práticas terapêuticas, recursos para minorar as suas desarmonias energéticas e obter excelentes resultados. E a acupuntura, ela trabalha a nível energético, então? A acupuntura, ela trabalha a nível energético, com certeza, porque nós sabemos que no nosso corpo energético temos diversos canais de energia. Sim. Né? E esses canais de energias, eles se ligam aos órgãos e vísceras que nós temos.
além da nossa couraça muscular e de outros segmentos, vamos dizer assim. E harmonizando a parte energética, preenchendo o vazio e eliminando a plenitude de uma energia que está dentro desses campos de energia que você tem, que se compõe do teu organismo, nós estabilizamos através do uso de agulha, através do laser, seria laser terapia. Isso é mais moderno agora. E outras técnicas, nós conseguimos equilibrar o campo de energia dessa pessoa, minorar o seu mal-estar e deixá-la harmonizada. Eu confesso que o tema acupuntura sempre foi um tema bastante curioso. Eu li alguma coisa, mas na realidade eu não sou um especialista e nunca peguei numa agulha para espetar em mim mesmo ou em alguém. O meu conhecimento é muito superficial. Se eu não me engano, justamente aqueles meridianos que tanto tem até mapas aí, todo terapeuta, você vai lá no consultório, tem um mapa lá com os meridianos. E parece que esses meridianos é onde transita o que eles chamam de Ki, é isso? Ki é a energia, né? E essa energia pode estar bloqueada, então essas agulhinhas vão lá para desbloquear aquele ponto que não está deixando o Ki passar. É por aí que vai a coisa? Não, é bem exatamente o que você está falando. É isso aí. Nesse fluxo de energia existem determinados pontos que, devido a alguma disfunção de qualquer natureza, ele pode ficar bloqueado, provocando mal-estar, até mesmo algias, dores musculares, né? E no momento que você consegue encontrar o ponto adequado e fazer o diagnóstico energético correto, você desbloqueando esse canal de energia, esse mal-estar, essa aglutinação energética de Ki, ela desaparece e traz um bem-estar à pessoa. Agora, além desse lado da harmonização energética, a acupuntura também trabalha outras situações, tais como estresse, tensão, dores na coluna, ciatalgia, lombociatalgias. O essencial, o importante que nós primoramos em enfatizar durante o curso, as disciplinas que compõem o curso, é que é necessário que o aluno, o acadêmico, saiba fazer corretamente um diagnóstico energético, baseado em inspeção, em pulsologia, em semiologia da língua e outras formas que nós temos, né, que a própria terapêutica em si tem, para que o profissional, o acadêmico, o aluno, obtenha firmeza, segurança em fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico é sempre baseado dentro da visão da medicina tradicional chinesa. Entendo. O diagnóstico ele é sedimentado em cima dos fatores patogênicos, sejam eles externos ou internos, que podem criar distúrbios no paciente. Certo. Agora, Ana Lúcia, me diga uma coisa, você também está... como é que você se ligou a esse centro? Bom, a minha formação como terapeuta integral foi feita na CITOS, né? Foi há 5 anos atrás, né? Então eu atuo como terapeuta integral com a formação da CITOS. E você estudou acupuntura também? Não, eu não sou acupunturista. Na verdade, o meu curso é esse curso que nós vamos falar depois, de formação para formação de terapeuta integral. Então, assim, eu estudei toda essa parte da energia dos meridianos, toda essa parte que, digamos em que se baseia a acupuntura. Mas eu não sou técnica em acupuntura e não pratico a acupuntura. Entendo. Bom, então, o curso então que vocês estão pretendendo abrir agora, esse é o de terapias... Formação para terapeuta integral. Formação para terapeuta integral. Muito bem. E quais são, Ana Lúcia, as matérias, vamos dizer, ou as técnicas que o terapeuta integral aprende a dominar nesse curso? Bom, esse curso é um curso que tem a duração de 10 meses e ele é dividido em 3 módulos.
O primeiro módulo vai dar todo o embasamento para os módulos subsequentes, né? No primeiro módulo a gente trata de questões, a história dos sistemas terapêuticos, bioética, o ser energético, onde a gente aborda a questão energética de acordo com as várias terapias, nutrição e alimentação saudável, a saúde e práticas corporais e, obviamente, anatomia e fisiologia. O segundo e terceiro módulos, eles estão divididos entre cromoterapia, cromopuntura, moçoterapia, ventosa terapia, auriculoterapia. Nós temos também os sistemas florais, arte-terapia. É por aí. Muito bem. Meus amigos, mais um intervalozinho, rápido, e já voltamos. Muito bem, cá estamos nós de novo. Jorge, esse curso que vocês vão começar a veicular, ele não serve só para quem está interessado especificamente em ser um profissional na área da saúde, das terapias alternativas. E também até, pelo que eu pude ver aqui do conteúdo programático do mesmo, ele poderia servir também para, assim, em termos de autoconhecimento. Com certeza, o curso de formação para terapeuta integral, ele dá condições de que tanto a pessoa esteja habilitada para praticar, utilizar as técnicas terapêuticas junto à comunidade, e para aqueles que buscam apenas o conhecimento e o autoconhecimento dessas práticas terapêuticas, seria de suma importância, porque agrega conhecimentos à consciência. Com certeza. E uma pessoa, digamos, que tem esse conhecimento todo, desse enfoque oriental terapêutico, que é completamente diferente do enfoque ocidental, essa pessoa, naturalmente, eu acredito que ela tem mais cartas no baralho para poder mudar um jogo que não está sendo conseguido resolver pelo lado da nossa medicina tradicional, que é a medicina ocidental. Muitas vezes a pessoa tem distúrbios de natureza energética, não é? E esses distúrbios de natureza energética ela só vai conseguir compreender, entender e resolver buscando outros métodos de tratamento ou de conhecimento para alcançar sua harmonização. Entendo. Com certeza. E, no caso, quanto tempo dura esse curso? Então, o curso de especialização e o curso de formação em acupuntura são 20 meses, com uma carga horária de 1.200 horas. É um curso realmente pesado, né? O curso de formação para terapeuta integral, que é um curso livre, aberto à comunidade, estudantes, acadêmicos, qualquer pessoa. É um curso de menor duração, 10 meses, e se compõe de 3 módulos com 2 aulas semanais no período noturno. Okay? E o local onde são dadas essas aulas? Então, é na própria escola, que dispõe de sala de aula climatizada, professores com formação na área da saúde, com especialização, doutorado e mestrado, né? E biblioteca, sala de ambulatório, onde são realizadas as práticas terapêuticas, junto aos alunos, junto aos clientes, à comunidade, para que eles então comecem a se habilitar teoricamente e na prática também. Né? Esse de terapeuta integral são 10 meses. A carga horária do curso em torno de 300 horas aproximadamente, condicionando a parte teórica e a parte prática. Né? Os cursos são todos apostilados, cada módulo tem uma apostila indicativa correspondente à disciplina e no final do curso o aluno conclui uma TCC, uma tese de conclusão de curso, uma coisa assim, e recebe um certificado de formação. E esse certificado de formação, ele pode ser registrado? Automaticamente, todos os certificados emitidos pela escola são reconhecidos e registrados
os competentes órgãos do Estado, né, de Santa Catarina. Olha, amigos, quem se interessa por esse campo, é por aí mesmo. Eu diria que é uma carreira de futuro, porque se a gente verificar o orçamento da União, nunca se gastou tanto dinheiro aí com relação a atendimentos aí pelo sistema do SUS, né? E também, apesar de anualmente o mercado está despejando uma porção de médicos aí para tratarem da população, mas parece que a população consegue ficar mais doente ainda do que já estava antes. Então, há mercado de trabalho para novos terapeutas, que servem de amparo, de escudo, de complementação às terapias médicas tradicionais. Então, pensem nisso se vocês estão procurando um novo mercado de trabalho, uma nova especialização ou até mesmo uma nova formação, como é esse curso aí de acupuntura que a Escola Oriental está trazendo aqui para, aliás, já há algum tempo, para a ilha de Santa Catarina. Se o senhor me permite, assim, tocou num ponto bem importante, que é essa questão, assim, a partir do que a pessoa trabalha com as terapias como um autoconhecimento, ela passa a ter um caráter preventivo também. Então, nessa questão da saúde, né? Uma pessoa que se trabalha energeticamente, que tenta se conhecer mais e mais, com certeza ela vai adoecer menos do que uma que não faz isso. Então, isso é bem importante. Ela passa, a terapia natural, a terapia integral, ela passa a ter um caráter preventivo também. E, na realidade, nós não temos, lastimavelmente, nós não temos essa cultura no Brasil. O camarada só vai ao médico quando está com dor. Ou quando está sentindo que alguma coisa não está bem com o organismo dele. E, na realidade, isso tem que mudar. Fazer com que a pessoa procure o médico exatamente porque não está sentindo nada. Mas é para prevenir de que ele venha sentir na hora mais indesejada possível. Com certeza. Então, seria por aí. Bom, então, resumindo, pelo que eu pude entender, nós temos aqui um acupunturista, que naturalmente dá atendimento específico nessa área, e também leciona em como se transformar num terapeuta. E também temos uma pessoa que, além também de ensinar as práticas da terapia, mas também ela vai mais longe, fazendo consultoria de desenvolvimento em pessoas, né? Então, isso não deixa de ser uma terapia preventiva. Se os telespectadores estão sentindo que os seus problemas giram em torno de uma dessas três possibilidades que eu citei aqui, terapia preventiva em desenvolvimento pessoal, acupuntura, ou adentrar num novo mercado de trabalho através de cursos específicos, olha eu apontando para eles novamente. Então, temos aqui o Jorge, temos aqui a Ana Lúcia, e aí é chegado o momento de dizer o caminho das pedras. Como encontrar essas aves raras que estão aqui na minha presença. Então, eu peço à técnica que coloque o endereço de e-mail e o telefone da Ana Lúcia, que está muito ligada ao centro, e qualquer informação e querendo marcar uma terapia preventiva ou querendo marcar uma sessão de acupuntura, não só a acupuntura tradicional, mas também, olha, a auriculoterapia, que nós nem acabamos nem falando nisso, né? Então, vamos pegar um tempinho para falar agora sobre a auriculoterapia, porque tem a ver com o nosso tema. Já sabe, querendo qualquer um desses temas, é fácil, é procurar pelo Jorge. E, Jorge,
Acupuntura, você pega o corpo todo da pessoa. Auriculoterapia, aurículo, orelha, ouvido. Bom, você, como é que pode? Num pedacinho tão pequeno do nosso corpo, você tem todo o corpo ali, é um micro-universo e você trabalhando com as suas agulhinhas ali, você faz o mesmo efeito que a acupuntura. Qual é a diferença? Vai, me conta. Então, olha, assim como a palma das mãos, a sola dos pés, sim, a nossa orelha, ela é um microsistema interligado no cérebro, nos hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Sim. Tá? Então, no pavilhão auricular, norteiam-se zonas de tratamento para distúrbios anatômicos funcionais, para distúrbios de natureza energética e fisiológicas também. E dependendo da área da orelha, ou seja, aquele sistema correspondente à área da orelha que esteja com uma sensibilidade maior, ou que esteja mostrando determinadas características diferenciais, tu pode montar, agregar um modelo de tratamento para tratar daquele problema físico que a pessoa está tendo, certo? Então, digamos que a pessoa, hoje em dia, isso é muito comum, a ansiedade, a tensão, o tabagismo, o alcoolismo, além a obesidade, além daqueles comportamentos naturais de tratamento que já existem, podem se agregar tratamento através da orelha, do pavilhão auricular, com a utilização de pequenas esferas, né, ou de microagulhas que são implantadas dentro desse tratamento. E tem tido, sim, ao longo dos séculos, resultados surpreendentes, respostas muito boas, que os próprios pacientes mesmo, eles declaram isso para a gente, né? Por isso se mantém essa prática até hoje. Devido ao espaço reduzido, naturalmente, a pessoa que faz a auriculoterapia ali, ou auriculopuntura, né? A pessoa tem que ter uma pontaria muito precisa para... É assim, ó, o esquema funciona da seguinte forma. O pavilhão auricular, ele se divide em diversas zonas. Sei. Cada zona dessa corresponde a uma determinada área do nosso corpo. Por exemplo, apenas para citar um exemplo, o lóbulo, né, ele corresponde à área da face, da cabeça, nariz, olhos, boca. Então, o sentido do olfato, sentido do paladar, sentido da visão, os 5 sentidos, eles estão localizados no lóbulo. Na região do... Interessante isso. Bom, muito bem, Jorge, você agora me esclareceu a parte da auriculoterapia, mas na acupuntura também vocês utilizam calor em lugar de agulhas. Com certeza. Chamam mochabustão. Mochabustão. Tá, e qual é a diferença? Não dá para ser só pela agulhinha, tem que botar ali o calorzinho? Sim, dependendo da situação, da queixa principal que o paciente traga para você, e se você chegar à conclusão através da entrevista de que há a presença de frio ou de umidade de uma determinada região do corpo ou dos membros, e que o ideal naquele momento para aquele paciente seria utilizar uma técnica de calor, utilizando através dessa técnica de calor a artemisia, o bastão de artemisia que forma o que se chama de mocha, né? Num determinado ponto que a gente vai aquecer e vai fazer a dispersão de uma energia perversa, chamada de umidade, ou chamada de frio, ou se ela tiver uma característica múltipla, um frio e uma umidade presente naquela região, digamos na patela, no cotovelo, em qualquer lugar do corpo, né? Você vai aquecer aquela região, vai haver uma resposta imediata do teu sistema, que vai absorver aquela terapia com calor e vai extrair essa energia yang, porque aí ela já se torna uma energia yang, porque o Qi Yang, ele já tem uma característica de calor. Então, o Sol é Yang, o calor é Yang.
O movimento é yang, o contrário do Qi-yin, que seria o frio, a noite, entre outras coisas, né? Você dispersa, então, o frio através de uma técnica de calor usando a moxa-bustão. Então, denomina-se moxa-terapia. E, em algumas sessões, o quadro vai amenizar. Mas isso não é o suficiente. A gente tem que adequar a isso outras técnicas terapêuticas. Veja só, quando você faz uma massagem numa pessoa, você faz o quê? Você faz fricção. Quando você faz fricção, você aquece aquela zona. Se você aquece aquela zona, vai haver uma resposta de circulação de sangue. Não é verdade? Então, o sangue vai começar a circular numa região onde ele não estava circulando adequadamente, circulava com deficiência. Então, ele passa a circular, começa a irrigar, começa a nutrir as zonas cutâneas, que precisam naturalmente de nutrientes essenciais para se manterem, tá? E o paciente vai ter um bem-estar maravilhoso. Isso é uma técnica à base de massagem. Então você imagina a técnica da moxa, para dispersar o frio, umidade e outros elementos que estão registrados numa determinada área do corpo. Muito bem. Meus amigos, ainda temos mais coisa para mostrar para vocês, mas depois dos comerciais. Nos aguardem. Ok, amigos, estamos de volta e aproveitando o tempo que é curto. Ana Lúcia, uma perguntinha que eu tenho certeza que muita gente deve estar querendo fazer. Tem gente que só em pensar em levar uma agulhada, embora eu por experiência sei que não dói, mas só em levar uma agulhinha diz, ah, não, peraí, eu não nasci com vocação para canapé, né? Ok. Tem uma saída da pessoa, digamos, sofrer, entre aspas, a acupuntura sem precisar ser espetada? Tem uma saída sim. A gente pode, através da cromopuntura, fazer o tratamento com essa pessoa. Como é que é a cromopuntura? É o tratamento utilizando-se os pontos da acupuntura, mas com feixes de luz colorida. É bem interessante. Então a gente pega as técnicas da cromoterapia e aplica a acupuntura, né, com um aparelhinho especial que direciona o foco de luz para os pontos da acupuntura. E é bem interessante também o tratamento, porque se a gente for pensar na cromoterapia, né, o tratamento através das cores, que é a cromoterapia, o que é a cor? Ela é um feixe de luz, ela tem um determinado padrão e comprimento de onda, né? Então, a cromoterapia funciona desse jeito. Então, é uma onda magnética que vai atuar nos pontos, eletromagnética que vai atuar nos pontos da acupuntura. Isso sim que não dói nada. Não, completamente indolor, né? O aparelho sequer aquece, né? Nem aquece o local, é um tratamento bem tranquilo. E isso também é ensinado nos cursos que vocês dão? Sim, a gente tem a cromoterapia e temos a cromopuntura. São duas coisas diferentes. Olha, tá aí, aprendi mais uma. Ok, e Jorge, diga-me uma coisa, amigo. O ambulatório de vocês, no caso a pessoa está com algum problema e tudo, pode se dirigir direto lá ao ambulatório, que lá encontram os profissionais habilitados para qualquer uma dessas técnicas que vocês ensinam. Sim, a pessoa pode ligar, posso permitir o telefone? Sim, tranquilo. Pode ligar diretamente para lá pelo telefone 3223-5778 e agendar um horário para ser entrevistado. Ou, se quiser, também pode ir direto, Rua Nereu Ramos 69, conjunto 1012 e 1013, no prédio da Receita Federal. Nereu Ramos 79. 69. 69, conjunto 1012. 1013, prédio da Receita Federal, no centro de Florianópolis. Muito bem. Estamos à disposição no período da tarde e no período da noite. Muito bem. Então, amigos, estão com algum problema aí? Tranquilo, já sabem o endereço. O caminho das pedras, como a gente diz. E aqui vai mais uma perguntinha também, porque esse assunto para mim é muito interessante.
Eu é que realmente, lastimavelmente, eu não disponho de tempo. Porque se eu fosse fazer todos os cursos e aceitar todos os convites que eu recebo, eu acho que eu passaria a minha vida estudando. Então, não dá, né, gente? Se a teoria da reencarnação está correta, na próxima eu faço tudo isso que eu estou me propondo. Agora, vi no prospecto também que uma das matérias que vocês lecionam também é fitoterapia. Correto. A fitoterapia é uma disciplina do curso técnico e de especialista em acupuntura. Onde o aluno ele passa a ter o conhecimento do princípio ativo existente nas plantas, os benefícios e os males que podem ocorrer da ingestão de qualquer princípio ativo desses fitoterápicos que a pessoa pode ter. Então, o aluno ele passa a conhecer profundamente, através de aulas de botânica, que são ministradas no curso também, esse conhecimento do princípio ativo das plantas, onde pode beneficiar e onde não pode beneficiar, através da ingestão. Né? Agora, uma perguntinha também. Essa fitoterapia é a fitoterapia, vamos dizer, ocidental ou é específica dos tratamentos da medicina oriental? Então, a gente dá o foco no tratamento da fitoterapia ocidental e da fitoterapia oriental. As duas coisas. O conhecimento, pelo menos, porque ainda existe muita dificuldade de se obter fitoterápicos de origem chinesa aqui no Brasil. Né? Tem, mas ainda se obtém com uma certa dificuldade. Então, nós temos uma flora maravilhosa e que, se pudermos fazer uso do fitoterápico nacional, sempre que houver necessidade, prefere-se, com certeza. Isso me faz lembrar uma coisa, um fato interessante ocorrido comigo. Há uns anos atrás eu viajei, fui para Nova York e aí comecei a andar lá pelo Chinatown, né? Sim. O bairro chinês. E inadvertidamente entrei numa loja especializada em medicina chinesa, tinha lá uma porção de potes e caixas e tudo, com ervas medicinais chinesas que eles importam direto, né? A população chinesa dos Estados Unidos é muito grande, como aqui também em São Paulo tem bastante gente. Mas lá, não sei, eles têm mais campos, sei lá, vai lá saber o que que é. Eu sei que eu entrei, fiquei olhando aquilo tudo. Visualmente eu não reconheci nada das coisas que tinham lá nos potes e nos frascos e tudo. E fiquei totalmente perdido, porque além de eu não saber que ervas eram aquelas, ou que raízes, ou que sementes eram aquelas, também havia o problema que está tudo escrito em chinês. Sim. Bom, eu fiquei mais perdido do que cego em tiroteio, né? Então, saí de lá com o rabinho entre as pernas, como se diz na gíria. Mas ficou a curiosidade de dizer, puxa, eu queria tanto conhecer isso, né? Bom, meus amigos, lastimavelmente estamos chegando ao fim do nosso programa. E eu digo lastimavelmente porque ainda há muita coisa para ser dita. Mas se eu chego à conclusão de que para eu poder ter respostas para tudo, só tem um jeito, é fazer o curso de vocês. Então, gente, só me resta agradecer a presença do meu amigo Jorge Araújo, da Ana Lúcia Fernandes, e desejar a vocês muitas felicidades nesse curso que vocês vão fazer, e indico para vocês esses dois profissionais. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Me resta despedir dos amigos telespectadores, desejando uma ótima semana e, como já é tradicional, marco com vocês um novo encontro semana que vem, neste canal, neste mesmo dia e nesta mesma hora. Meu abraço. Até a próxima.